Leitura da primeira carta de São João. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus, e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou o seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou o seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Dai ao rei vossos poderes, Senhor Deus, vossa justiça aos descendentes da realeza. Com justiça ele governe o vosso povo, com equidade ele julgue os vossos pobres. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Das montanhas venham a paz todo o povo, e desça das colinas a justiça. Este rei defenderá os que são pobres, os filhos dos humildes salvará. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Nos seus dias a justiça florirá, e grande paz até que a lua perca o brilho. De mar a mar estenderá o seu domínio, e desde o rio até os confins de toda a terra. Os reis de toda a terra hão de adorar-vos, ó Senhor. Aleluia, 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 aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos chegaram perto de Jesus e disseram: Este lugar é deserto e já é tarde. Despede o povo para que possa ir aos campos e povoados vizinhos, comprar alguma coisa para comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos? Mas Jesus respondeu: Dai-lhes vós mesmos de comer. Os discípulos perguntaram: Queres que gastemos 200 denários para comprar pão e dar-lhes de comer? Jesus perguntou: Quantos pães tendes? Ide ver. Eles foram e responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus mandou que todos se sentassem na grama verde, formando grupos. E todos se sentaram, formando grupos de 100 e de 150 pessoas. Depois Jesus pegou os 5 pães e os 2 peixes, ergueu os olhos para o céu, pronunciou a bênção, partiu os pães, e ia dando aos discípulos para que os distribuíssem. Dividiu entre todos também os 2 peixes. Todos comeram, ficaram satisfeitos e recolheram 12 cestos, cheios de pedaços de pão e também dos peixes. O número dos que comeram os pães era de 5.000 homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor.
Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. Algumas leituras interessantes, a gente já meditou sobre elas antes, mas vamos... Essa riquíssima primeira carta de São João fala de novo do amor. Tem um padre da igreja, se não me engano é São Policarpo de Esmirna, que era discípulo de São João. E disse que São João, quando morreu, só falava: amai-vos uns aos outros, amai-vos uns aos outros. E olha que São João é aquele que mandou descer fogo do céu na Samaria, quando eles não quiseram deixar Jesus passar. Ou seja, não é o Espírito Santo que faz a gente mudar, né? Ele pode fazer de gente amarga, dura, doce e amável, desde que a pessoa tenha um pouco de abertura e humildade para o Espírito Santo. Então não desistam nem de você e nem de alguém que você reza por ele. Esse texto diz: amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. Isso eu tenho batido na tecla incessantemente. O amor não nasce da gente, para nada. Nem para o casamento, nem para filhos. Nem mãe não tem amor que presta direito para filho. Tem que nascer de Deus. O amor vem de Deus. Quem ama com o amor de Deus é mais fiel, não quer nada em troca. Aquilo que São Paulo diz na carta aos Coríntios, né? Não é invejoso, não pede nada em troca. É um amor totalmente gratuito. Porque o amor de Deus conosco é gratuito. Ele não precisa da gente. Ele ama porque nós somos únicos e ponto. Até a infância espiritual de Santa Teresinha é algo extraordinário. É como se nós nos colocássemos como um nenê, né? A mãe, os pais amam o nenê por ele mesmo. Não porque o nenê fez algo. E Deus nos ama por nós mesmos. Quanto mais a gente tem essa consciência do amor gratuito, e você usar esse amor, menos você vai sofrer. Você vai amar mais o esposo, a esposa com os defeitos, mesmo que eles não te retribuam, sejam ingratos, os filhos, os parentes, amigos, colegas de trabalho, patrão. Tudo deve ser amado com o amor de Deus. Mas como a gente ama com o amor de Deus? Aí que vem a história, né? Quem reza muito e reza com humildade, reconhecendo que é incapaz de amar. Aí já vai, a peneira vai passando, né? Primeiro, poucos rezam muito. A maioria tem preguiça, não vai, né, nem visitar o Santíssimo. Não reza nem um terço por dia. Não participa de missa facilmente, às vezes nem no domingo, nem aos domingos. O que seria pecado gravíssimo, né? Quem não reza, impossível de ter esse amor. Então, primeiro a vida de oração profunda, mas também não só isso. Tem que ter uma vida de oração com humildade diante de Deus. Reconhecer que é mendigo de Deus, né? Todo aquele que ama, nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não chegou a conhecer a Deus, pois Deus é amor. E o amor se manifestou entre nós com a encarnação do Filho, para que tenhamos vida por meio dele. E outra coisa interessante, a vida, que é a vida eterna, que todo mundo sonha ter, foi devolvida em Cristo. O fruto da vida eterna devolvido é a Eucaristia, né? Então, quando você participa da missa, você comunga o corpo de Cristo, que é o fruto que foi tirado de Adão e Eva e devolvido para a humanidade, que dá a vida eterna. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação. Nós primeiro fomos amados por Deus. Esse é outro princípio, né? Que a pessoa humilde reconhece. Primeiro Deus nos amou sem nós termos mérito nenhum. A partir desse amor gratuito de Deus, nós vamos amar os demais igualmente. Tem gente que começa a querer achar que merece, ou porque faz isso na igreja, ou porque participa de tal coisa, ou porque faz algum tipo de caridade. Já está errado. Porque primeiro você foi amado gratuitamente. Então,
as pessoas humildes, quando fazem isso, quando servem a igreja, quando ajudam os pobres, elas dizem: Senhor, sem ti eu jamais faria isso. Obrigado por essa graça de dar o teu amor. Olha a diferença. As soberbas já começam a achar, como aquele judeu fariseu que estava na igreja: obrigado porque eu não faço isso, eu não faço aquilo, eu devolvo o dízimo, eu não sou como aquele outro ali. Fica cheio de si, né? Aí eu participo de pastoral, ajudo. Esse tipo de pensamento não ajuda, não é humildade. E no Evangelho a gente vê esse momento em que primeiro Jesus viu a numerosa multidão e teve compaixão, porque eram como ovelhas sem pastor. Como hoje, né? Hoje o povo ainda é como ovelha sem pastor. A grande maioria está aí. Nem a Deus dará, né? Mas a si mesmo dará. Cada um tocando o barco como se fosse o Deus da sua vida. E aqui eu faço um apelo a todos que me ouvem, que não estão na igreja, tanto pelas redes sociais como pela... Muda de vida enquanto é tempo, meu filho. Você não é nada. Nada. Você está jogando um tempo fora enorme. Com essa sua vidinha que gira só em torno de você. Sai dessa vida. Converta-te. Busca Deus enquanto é tempo. Busca Deus. Meu Deus, se o povo soubesse o que está jogando fora, não é? O que está deixando passar o tempo sem buscar a Deus? Senhor Jesus. Ontem eu li um texto que dizia que uma santa teve uma visão e dizia que aqueles que vão por purgatório, por não ter tido uma vida boa na terra, prefeririam 1000 anos de câncer na cama, de tanto sofrimento, de quem vai para o purgatório porque não se doou tanto a Deus nessa vida. Imagina os do inferno, né? Imagina os que vão para o inferno. E o povo brinca com Deus. Vive a vida como a missa dominical, como se fosse algo... Meu Deus do céu, acordem. Acordem enquanto é tempo, você que ouve. Acordem. Depois ele começou a ensinar-lhes muitas coisas. Quando estava ficando tarde, os discípulos perguntaram: este lugar é deserto, né? Vamos despedir para que eles comam. Jesus diz: não, dai vós mesmos de comer. Aqui entra o abismo entre Deus e nós. Nós não somos capazes de dar nada para os outros. Isso é um ponto. Mas Jesus, apesar do seu poder, quer que nós participemos da salvação dos outros. Ou seja, que nós levemos a palavra de Deus, que nós levemos o amor. E a primeira coisa que os discípulos fazem é assustar. Como é que nós vamos alimentar esse povão? E aí Jesus perguntou para eles e vai perguntar para nós: o que vocês têm? Juntou lá, deu 5 pãezinhos e 2 peixes para essa multidão. Tá bom, me dá tudo. Me dá tudo e o resto deixa comigo. É assim que Jesus faz conosco hoje. Me dá tudo que você tem. O que você tem? Não, eu só tenho isso aqui, Senhor. Então é isso que eu quero. Mas me dá tudo. Não fica com reservazinha, né? Tudo. E quem se doa totalmente a Deus, ele se doa totalmente à pessoa e os milagres acontecem. Como aconteceu nesse texto, né? 5.000 pessoas foram alimentadas com 5 pães e 2 peixes. Mas não só isso. Juntou a abertura de coração dos apóstolos, de dar tudo que tinha, e o milagre de Deus. E depois ainda ficaram satisfeitos, né? Isso depois da bênção que Jesus olhou para o céu e abençoou os 5 pães e 2 peixes. Outra coisa que tem perdido, o povo tem sumido, é não buscado mais as bênçãos. A bênção de Deus, a bênção dos pais, a bênção
Os meninos hoje mais novos não pedem mais a bênção. Mal sabem eles a capacidade de uma bênção, né? Uma bênção muda a história. Desde que você tenha fé, peça com amor. A bênção divina, que ilumina a pessoa para sempre, que protege do mal. E com essa bênção, houve esse milagre, grande milagre da multiplicação dos pães, que fizeram que todos ficassem saciados. Esses saciados também têm uma dupla conotação. Porque o ser humano não se sacia somente com o pão, né? Nós precisamos de mais. Nós precisamos da graça, do relacionamento com Deus. Tem muita gente que está aí gordo de tanto comer, mas insaciado, triste, sem sentido na vida. Come de tudo, do bom e do melhor, mas não tem a graça de Deus, porque não busca ainda essa intimidade. Então, saciar também indica que nós só somos saciados nesse mundo se nós temos uma intimidade com Deus. Caso contrário, seremos sempre frustrados. Sejamos pobres ou bilionários, sempre frustrados, com o vazio interior que só Deus pode preencher. Está na hora de mudar de vida e buscar esse Deus, que não só nos sacia, como também nos salva. Assim seja.